Fala pessoal do Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão e hoje você vai aprender a tocar o hino do Cruzeiro na guitarra. O hino oficial do Cruzeiro foi composto em 1965 pelo maestro Jadir Ambrósio por uma iniciativa da Rádio Guarani. A letra e melodia são bem curtas, então ele é bem fácil de memorizar. Vamos lá, eu vou tocar todas as partes dele e na sequência eu te ensino cada uma com detalhes. Olha só. Agora eu vou te ensinar a introdução da música, que mistura as notas mais graves da tuba com duas vozes dos trompetes. Eu vou te ensinar ela e depois eu te mostro como vamos tocar na hora de repetir a intro, ok? Vamos lá. Bom, a introdução da música é um teminha bem curto. Toda vez que a gente termina o tema principal da música, que é a parte cantada, a gente vai voltar para a introdução fazendo uma pequena variação no começo. Bom, sempre que a gente termina o tema, a gente volta para a introdução, com exceção do final da música, que tem um trecho especial só para ele, beleza? A introdução é assim, ó. Nós vamos começar fazendo esse power chord aqui, iniciando na corda Ré, terceira casa. Nós vamos tocar sempre a nota mais grave e depois alternar com toques nas cordas mais agudas, as cordas Sol e Si. Olha só. Agora fazendo 3 toques mais graves, nas 5, 6 e 5, as casas da corda Ré. E reparem que eu mudei a digitação nessa parte. Eu coloquei o dedo 1 aqui, ó, porque eu vou usar ele de guia para a casa 5, na corda Ré. E sem tirar ele do lugar, eu vou deixar uma pestaninha nas cordas de baixo. Muito bem, agora continuando. Fizemos mais um grupo de 3 notas mais graves, casas 6, 8 e de volta para 6. E reparem que eu volto com a pestaninha aqui, ó, para apoiar os dedos e deixar essa posição mais firme. Mas dessa vez eu vou apertar na casa 6 da corda Si e tocar 3 vezes. Então, são aquelas mesmas notas do primeiro power chord aqui, ó. Só que dessa vez elas estão com a digitação diferente. E agora um trechinho um pouco diferente. Quem quiser tocar mais cheio pode tocar assim, um pouco mais difícil, mas fica mais parecido. Bom, vamos começar na casa 5 da corda Ré, também com o dedo 1, assim como eu tinha ensinado. Agora vamos fazer um pequeno salto indo para a casa 8 da corda Lá, corda de cima. E na hora de voltar para a nota da corda Ré, nós vamos montar uma pestaninha e tocar as 3 cordas juntas. Cordas Ré, Sol e Si. 4, 3 e 2. E agora nós vamos completar o arpejo aqui, ó. Ou seja, na casa 7 da corda Lá e na casa 8 da misona. Quem quiser deixar tudo soando, pode fazer isso também. Fica muito legal. Ótimo, agora você já sabe a introdução. A diferença que a gente tem é que quando termina o tema cantado, nós vamos voltar para a intro, fazendo uma pequena variação no começo, que é essa aqui, ó.
toda vez que a gente for terminar o tema e voltar para ele de novo, voltar para a letra novamente, a gente vai fazer assim. E o trechinho do final é um pouco diferente, eu vou te ensinar no final da aula, beleza? Agora a primeira parte da música, quando começa a letra. Olha só. Bom, a primeira parte dessa música vai ter 4 partes menores. E a primeira dessas partes pequenas é essa aqui, ó. Observem a digitação começando com o dedo 2. Isso facilita um pouco para a gente fazer o salto logo depois da introdução. Quem quiser fazer uma digitação mais limpa, pode fazer assim, ó. Entenderam? Colocando o dedo 3 já debaixo do dedo 2. E agora a segunda parte. Nós podemos começar com o dedo 2, que estava servindo como guia para a primeira parte, fazendo assim, ó. Ou seja, avançando com esse mesmo dedo. Agora voltando, deixando a posição firme com o dedo 1 como o primeiro dedo da digitação. E agora continuando, avançando a mão para uma digitação mais à frente na escala. E a última frase dessa primeira parte da música, que é essa aqui, ó. Essa é um pouquinho mais complicada, né? Nós vamos começar numa região mais grave, na corda Lá, e vamos descer fazendo uma espécie de sweep. Quando a gente chega na nota da casa 12, aqui da corda Sol, a gente começa a palhetar. E da mesma forma no final, olha só. Nesse trechinho a gente pode manter o sentido da palhetada, colocando todas as palhetadas para baixo, com exceção da hora de voltar a frase para a região mais grave, ou seja... E agora a segunda parte da letra, que termina essa seção do hino. Depois de aprender essa parte, basta você tocar a música inteira a partir da introdução, mais 2 vezes, e depois tocar o trecho instrumental final, que logo eu vou te ensinar. Isso para você tocar com uma gravação mais conhecida, mas você pode tocar o tema quantas vezes quiser, 1, 2, 3 ou até mais. Vamos lá. Bom, a segunda parte da música também tem 4 partes menores. Vamos lá. Nessa parte aqui, o único segredinho são essas 2 últimas notas que estão na mesma casa de cordas diferentes. Para tocá-las, eu troco os dedos. Eu escondo o dedo 3 por debaixo do dedo 2. Continuando, segunda frase. Essa aqui tem um segredinho. Nós vamos começar da casa 15 na corda Sol, avançar para a corda de baixo, Si, casa 13, dedo 1. E agora, na hora de tocar a casa da frente, vamos tocar e fazer um pull-off, ou seja, vamos manter o dedo 2, puxar, deixando o dedo 1 aqui na casa de trás, fazendo uma beliscada. E a mesma coisa aqui, ó. E fechar a frase assim.
Agora, mais uma seção, seção 3. Essa também tem uma sacada legal, que é essa aqui, ó. Nós vamos começar na corda Ré, na casa 15. Vamos usar o dedo 3. Tocar a primeira nota e avançar com esse dedo. E voltar com esse dedo. Dá um pouco mais de firmeza, e como as notas são picadas mesmo, não tem problema você usar o mesmo dedo. Agora a gente vai para o dedo 2 e depois monta esse pequeno arpejinho de um acorde maior aqui, ó. Agora a última frase dessa parte da letra da música. E agora o final da música, que só vamos tocar para fechar tudo após as repetições. Olha só. Bom, o finalzinho da música tem uma frase especial que serve para fechamento. Uma frase um pouco mais virtuosa, olha só. Nós vamos começar na corda Ré, casa 6, fazendo um pequeno pull-off, voltando para 5. E agora só a palhetada. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o hino do Cruzeiro Esporte Clube na guitarra para vocês. Espero que tenham gostado bastante e continuem ligados aqui no canal, porque a gente sempre está cheio de material novo para vocês aprenderem sempre mais. Muito obrigado, um abração e até a próxima. Falou!